Há muito tempo nós não temos cantado hinos do cantor cristão. Faz muito tempo. Mas eu quero convidar você, sob a regência do bom Marco Aurélio, para que nós possamos cantar o hino, que eu vou ler a letra. É linda. É bibliocêntrica, ou seja, ela é centrada na palavra de Deus, na Bíblia. Vocês estão me ouvindo bem? A primeira estrofe diz assim: seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós, pecadores, verteu. Eis nesse sangue eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou, ó quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo o pecado. Que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu iria gravar um vídeo, colocar nas minhas mídias sociais, em virtude de uma polêmica causada por alguém desse meio gospel adulterado, corrompido, podre que se tornou aquilo que antes era lindo, chamado universo da música evangélica. Mas desde que se tornou comercial e desde que passou a ser explorado como objeto de promoção, de riqueza, de ganho, de lucro, como tudo mais que a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, trouxe também esses males para o contexto da vida evangélica, do ambiente evangélico, das igrejas evangélicas, da imagem do que é ser cristão evangélico nesse país. Por isso não é difícil a gente encontrar pessoas que, tendo escorregado na vida, cometido um pecado, sendo não apenas um cristão, um crente comum de igreja, mas alguém que tenha alcançado proeminência no meio entre os evangélicos, como um cantor famoso, uma cantora famosa, um pastor famoso. Em vez de se arrepender e fazer o que a palavra de Deus diz, aquele que confessa e deixa o seu pecado, alcança a misericórdia e prosperará. Mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então aqueles que, tendo cometido pecado, deslize, desonrado a Deus, dado um mau exemplo e testemunho, em vez de se arrepender, confessar e pedir perdão, aguardar o tempo necessário para uma disciplina em que a sociedade veja que existe integridade, honradez e santidade no ambiente das igrejas evangélicas. Não. Buscam algum artifício para explicar ou justificar o pecado que cometeram, fazendo-o se tornar algo aceitável, sobretudo por ter um respaldo no meio da sociedade corrompida e perdida, que é a sociedade sem Deus. É o mundo, o sistema que rege a sociedade. O que acontece é que essas pessoas acabam perdendo a sua proeminência no meio evangélico. Elas vão deixando de ser lembradas, não mais sendo convidadas para estarem nos altares das igrejas cantando, louvando ao Senhor, não mais sendo, por isso mesmo, cotadas para grandes contratos por parte de prefeituras ou reuniões de congressos ou de convenções das diferentes denominações evangélicas, o que lhes favorecia em grandes e altíssimos cachês. Agora vão ficando esquecidos. Como deve ser com aquele que comete o pecado, que se faz de domínio ou de conhecimento público.
Porque se a sociedade vê que aquela pessoa, aquele pastor que antes pregava no altar, está no púlpito pregando e cometeu adultério, 2, 3 meses depois ele está de novo no altar e no púlpito pregando, que respeito a sociedade vai dar à igreja que se chama de Jesus e que aceita isso? Da mesma forma aqueles que cantam, os chamados artistas gospel. Mas para uma sociedade e para um grupo significativo daqueles que se dizem cristãos, evangélicos, que estão dentro das igrejas, que estão em pecado, quanto pecado de adultério, quantas pessoas se dizendo crentes, cristãs, batizadas, membros da igreja, que estão fumando, bebendo, se promiscuindo, jovens que têm relacionamentos sexuais sem serem casados, estão por aí, e lamentavelmente isso é uma realidade, a gente não esconde isso, a gente não deixa de falar disso, aqui pelo menos não. Aqui, pelo menos nessa igreja, se é sabido, é tratado condizentemente à luz da palavra de Deus. Mas infelizmente não é isso que a gente está vendo, sobretudo em igrejas afamadas por parte desses que estão nesse universo estrelado que se tornou o evangelho, o universo gospel, da música gospel. Aí um camarada que um dia teve unção, muita unção, recebeu inspiração do Espírito Santo de Deus e compôs músicas extraordinárias, lindíssimas, com mensagens tocantes, marcantes, extraordinárias, e continuarão sendo, porque vieram de Deus, mas perdeu essa unção, porque negociou a santidade. E não se casou com um, casou com 2, casou com 3. Casamento deixou de ser uma instituição sagrada, santa, uma aliança santa, para até que a morte nos separe. Passou a ser um objeto de consumo. E a pregação deixou de ser bibliocêntrica para ser centrada no homem. Antropocêntrica. Antropos, homem. Centrado no homem. Antropocêntrica. Deixou de ser cristocêntrica. Passou a ser uma pregação que faz com que a palavra de Deus aceite aquilo que é a minha inclinação para o pecado. De modo que a igreja, ou tantos quantos não têm compromisso com a verdade, que não lê, não estuda a palavra de Deus, aqueça, como vaquinhas de presépio, aceitando o pecado do altar. Porque qual é o pecado que não é gostoso? Todo pecado é gostoso, mas conduz à perdição eterna. Se o pecado não fosse lindo, cheiroso e gostoso, ninguém pecava. E olha que há coisas que não são nem lindas, nem cheirosas, nem gostosas, mas parecem em virtude daquilo que seduz para praticar. Quem que já fumou? Lembra da primeira vez que você deu uma tragada? Que troço desgraçado? Um gosto horrível, ânsia de vômito, tosse. É assim, não é? Mas por que faz de novo? Por causa do incentivo do contexto em que está inserido. Para se fazer pertencente, recebido, participativo, acolhido dentro daquele contexto. Infelizmente. Então o que é cheiroso, bonito e gostoso ali? É o cigarro? Não. É a ideia de participar, de ser acolhido, recebido, participante daquele ambiente que deseja se estar. Sendo inserido. Pois é. E quantos são desses que entram no esquecimento? Vivem de uma fama do passado, de uma proeminência do passado, quando havia a unção de Deus sobre aquela pessoa. E para voltar a viver aquilo, para se sentir de novo ovacionado, de novo aplaudido, de novo sob as luzes dos holofotes, negociam com Satanás. Irmãos, não é de menos que Satanás já tenha sido um anjo de luz, estava no céu com Deus, mas foi expulso de lá, por ter desejado aquilo que não lhe podia ser, quis ser Deus. E a síndrome de Lúcifer está aí na sociedade, corrompendo muitos cristãos. Porque a síndrome de Lúcifer não corrompe quem já está no mundo, que não tem compromisso com princípios e valores de Deus. E, lamentavelmente, isso acontece. E com mais frequência do que se imagina. E aí, a gente vê essas pessoas passando a ter um discurso da moda. Passando a ver como ícones pessoas que não têm aliança com Deus e nunca tiveram. Pessoas que são proeminentes na sociedade e que agora, com a cauda do seu cometa, podem
alavancar novamente para as estrelas. Mas quantos desses já o fizeram e permaneceram lá? Quantos? Lembra um. Triste ver que muitos daqueles que estão como pop stars começaram cantando dentro das igrejas. Desenvolveram a sua habilidade, o seu talento musical dentro da igreja, onde não deveria jamais ter saído, mas por causa da proposta da sua projeção, a síndrome de Lúcifer. Na igreja eu não tenho espaço, eu preciso crescer e ser maior e ser mais. E muitas vezes, muitos desses, sob o pretexto de que eu preciso estar fora da igreja porque o meu talento e essa unção que Deus me deu precisa chegar ao mundo inteiro falando de Jesus. E se perdem indo para o mundo. Porque se auto-enganam. Se auto-enganam. A proposta que Satanás sempre dá àqueles crentes, eu estou falando sobretudo com você jovem, é de que o ambiente da tua igreja é muito pequeno. Esse talento que você tem, essa coisa, essa unção, precisa alcançar a outras pessoas. Eu já vivi isso. Quando eu também era jovem, também fiz parte de grupos musicais, acredite. Eu não só cantei como toquei. Rodei o Brasil por muitos cantos, levando a palavra de Deus, para depois ir parar no mundo, perdido. Por quê? Porque eu estava em muitas igrejas, menos na minha. O meu talento musical estava servindo a muitos púlpitos, muitos altares, menos o da igreja onde eu era membro. E ainda ficava chateado com o pastor, porque quase não me dava oportunidade. Mas por que ele deveria dar oportunidade para um crente que não para na igreja? E aquilo que deveria servir para a glória de Deus, e se a igreja tem condições e recursos, cooperar no sustento do ministério, passa a ser instrumento de ganho, de riqueza e depois desonra para Deus. Esse hino foi composto em 1881. Deixa eu ler para você um texto que alguém escreveu, não sei quem foi, eu recebi. E ele é verídico naquilo que informa a respeito desse hino. Há mais de 140 anos, esse hino, que na harpa cristã, que é usada pelos assembleanos, chamado de alvo mais que a neve, mas que aqui no nosso cantor cristão batista, que precede em muito tempo a harpa cristã, e a harpa cristã está muito mais falada do que o cantor cristão, porque as igrejas batistas hoje praticamente não estão mais cantando os hinos do cantor cristão. Enquanto nas Assembleias de Deus ainda permanece dando ênfase à harpa cristã. Mas esse é um hino que não é de autor assembleano, até porque a Assembleia de Deus nem tinha nesse tempo. Há mais de 140 anos esse hino vem sendo entoado por igrejas ao redor do mundo. Mas essa semana uma polêmica surgiu em torno dessa canção sobre uma suposta mensagem racista que a letra supostamente carrega, o que é uma mentira. É um equívoco, não, é uma mentira. Porque foi proferido por alguém que foi consagrado pastor batista. E que desonra a denominação batista por fazer uma afirmativa grosseira, ignorante, desprovida do contexto. Com o único pretexto de lacrar, como é o termo tão usado nesse tempo presente, para lacrar, para se inserir de novo num ambiente de projeção de estrela, sobretudo associado a uma estrela do mundo secular. Naquilo que parece ser a corrente que está indo para o sucesso. Será? Porque Deus é que tem a última palavra. A música, no entanto, ela foi composta por um autor de Iowa. Ouça isso. Estado que desempenhou um papel significativo durante a Guerra Civil Americana, marcada pela disputa pelo fim da escravidão nos Estados Unidos. Esse hino, que tem no seu estribilho alvo mais que a neve, o seu título original é Blessed be the Fountain, abençoada seja a fonte. Foi escrito por Eden Reader Lata em 1881, com base no texto de Isaías, capítulo 1, versículo 18.
Aquele mesmo profeta que dizia, assim diz o Senhor. Que Senhor? O Senhor racista na boca desse cantor, que foi consagrado pastor batista e pastoreia uma igreja batista, lá na região do Recreio dos Bandeirantes, ou Barra da Tijuca. Que foi consagrado por um homem de Deus. Num momento da sua vida em que estava vivendo uma outra realidade. Mas lá em Isaías 1,18, o que diz o texto é, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Esse autor, nascido em Hallpet, Indiana, Eden Reader Lata, era filho de um pastor metodista. De acordo com a sua biografia no Hymnary.org, um banco de dados online hospedado pelo Instituto Calvino de Adoração Cristã e Biblioteca Etérea de Clássicos Cristãos de Calvin College. Durante a Guerra Civil Americana, Eden pregou para a Igreja Metodista de Manchester, em Iowa, Estados Unidos, e outras congregações. E lá no estado de Iowa, ele ensinou nas escolas públicas de Manchester e posteriormente em Colesburg. Ele se mudou para Gutenberg na década de 1890 e continuou compondo para vários músicos importantes no meio cristão. Ele escreveu mais de 1.600 canções e hinos na sua vida. Esse hino, que tem por estribilho Alvo Mais que a Neve, foi composto por Eden para um músico chamado Harry Perkins, que fez os arranjos musicais na época. Esse estado de Lata, Iowa, era um estado abolicionista, não era um estado escravocrata. Um dos abolicionistas da escravidão mais conhecidos dos Estados Unidos, John Brown, era evangélico e teve uma grande atuação em Iowa, terra de Eden Reader Lata. Suas viagens por Iowa destacaram a importância do estado da Underground Railroad, ou as rotas secretas e casas seguras que ajudaram os escravos a escapar para a liberdade no século XIX. Amados, Lata foi um pregador itinerante durante a Guerra Civil Americana em New Hampshire. E para quem conhece um pouco os Estados Unidos, sabe que no século XIX, essa região era o centro do abolicionismo. Como é que um camarada que estudou teologia no Seminário Batista, que escreveu composições tão lindas, inspirada pelo Espírito Santo, faz um negócio desse. Para dizer que esse hino é um hino trazido para o Brasil por americanos do sul dos Estados Unidos, e o sul dos Estados Unidos era escravocrata mesmo. Mas quem foi que disse que todos aqueles que eram batistas, presbiterianos, nos estados do sul dos Estados Unidos, eram escravocratas? É o mesmo que dizer que se uma igreja ali tem um pastor, e a igreja ali tem uma postura, uma atitude herética, todos os batistas são hereges por causa disso. Sim, nós fomos inspirados, nós recebemos o evangelho de evangélicos, presbiterianos e batistas, aqui no Brasil, que não eram só vindos lá do sul dos Estados Unidos, que era uma região que defendeu a escravidão. Não, muitos deles eram, sabe o quê? Maçons. Pastor Salomão Luiz Ginsburg, um dos maiores evangelistas e disseminadores do evangelho batista, da pregação do evangelho, da denominação batista no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro, você vai lá em São Fidélis. A primeira igreja batista de São Fidélis está numa esquina, na diagonal, na outra esquina está a loja maçônica fundada por ele. Ele era maçom. Isso quer dizer que todos nós somos maçons? Eu nunca fui, embora tenha sido convidado. Aliás, no princípio do meu ministério aqui, uma das coisas que usaram para me atacar foi afirmar que eu era maçom. Por quê? Porque eu sou de Campos, uma região das mais proeminentes dentre os maçons no estado do Rio de Janeiro. E porque eu tenho parentes que são maçons. Mas nunca fui, não aceito ser, não concordo, tenho meus motivos, ponto. Mas não se pode pegar e colocar todo mundo na mesma roupa, botar todo mundo no mesmo papel, embrulhar e dizer, tudo igual. A gente recebeu isso erradamente. Qual o único propósito desse cantor de ter feito isso? Esse artista gospel, artista. Porque pastor, homem de Deus, ele deixou de ser há muito tempo. Porque não se pode pregar a palavra que não se vive. E a palavra que é pregada não tem sido a de Deus. Porque não se tem um testemunho com a vida
E se tem torcido a palavra de Deus para dar sentido àquilo que alimenta a vontade, a carnalidade, a sensualidade, a cobiça do homem. O único propósito, fazer parte da onda. Tem uma onda que surgiu aí, que está crescendo, e essa onda parece que vai desaguar dia 1º de janeiro. Eu quero fazer parte dela. É minha oportunidade. Isso é heresia, irmãos. Afirmar que esse hino de 1881, pela pena de um cristão metodista não escravocrata, dizer que é um hino da dominação pela supremacia branca sobre o negro, e nós precisamos de uma teologia preta. Irmão, nós não precisamos de teologia preta, nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos de palavra de Deus. Nós precisamos de teologia que não torça a palavra de Deus para satisfazer ideologia. E isso é o socialismo que a gente está vivendo. Essa influência maldita que já entrou por dentro de tantas igrejas e que hoje quer corromper você, meu irmão. Corromper você, minha irmã. Para você se sentir acovardado, acovardada e dizer, pois é, né? Ficar quietinho, não falar nada. Aceitar que pastor não tem nada que falar e ensinar sobre a influência da política na corrupção. Ou a influência da corrupção na política. Do desvio da verdade, da palavra de Deus. Da vergonha promovida por tantos que se levantaram como cristãos, esposando os princípios e valores da palavra de Deus, que depois foram vergonha, como o presidente da Câmara dos Deputados Federais, que até preso foi, e outros. Mas eles são a regra? Não, eles são a exceção. O problema é que o pum deles apareceu e fedeu pelo Brasil inteiro. O pum de um membrozinho de uma igreja, seja ela qual for, quando muito, incomoda aqueles que estão ao seu redor. Mas quando vem de um pastor, quando vem de um representante dentre os evangélicos numa Câmara Legislativa, de um artista em proeminência, aí fede no Brasil inteiro. E o que é ruim? O pejo recai sobre todos os que são evangélicos. Você sabe o que é pior? É eu ouvir um camarada investido da autoridade de pastor batista falar uma desgraça dessa. Fazendo parecer que eu, pastor batista, branco, sou racista. Porque na minha igreja canta um hino que diz, alvo mais que a neve. Tirando completamente o texto do seu contexto, porque a letra é muito clara, assim como o texto de Isaías, capítulo 1. Toda a letra está falando de Jesus Cristo e a bênção da salvação obtida pelo seu sangue derramado na cruz, num ato de graça, favor que eu não mereci. Agora, irmãos, tudo na nossa vida é feito por referenciais. Desde criancinha, a gente precisa de referenciais, porque uma criança não entende as coisas que são subjetivas. Como é que você ensina para a criança dor, dói, faz dodói? Se ela não souber o que é dodói, para ela aprender o que é dodói, tem que ter uma figura de linguagem usada para a capacidade da compreensão dela. Como é que a gente ensina dodói para uma criança? Neném, quando ele diz, dói, aí. Você tem figuras de linguagem que você usa. A Bíblia é cheia de figuras de linguagem. Por que é que a Bíblia, por exemplo, e nós, na cultura, isso tem a ver com racismo, usa o preto associado a coisas que causam ou que trazem algo problemático, ou até negativo para a vida do ser humano, seja ele preto, branco, amarelo, o que for. Por quê? Eu quero te perguntar, uma noite sem claridade da lua, na total escuridão, que cor é a noite? Que cor é a noite, irmão? Rosa, cinza, amarela, verde, que cor é a noite assim? É preta? Quem foi que fez ser preto? Os racistas? O Deus racista? O Deus cristão, que nós cremos que foi Deus que criou tudo. Ele que fez isso ser racista? E eu te pergunto, na escuridão da noite, no preto da noite, quando você não enxerga nada, você consegue andar na rua com segurança ou insegurança? E por que isso tem a ver com racismo? Por que a palavra de Deus associa o Espírito Santo a uma pomba branca e não a um urubu, que é preto? Porque nosso Deus é racista, o Espírito Santo é racista. Nós estamos vivendo nessa realidade, irmãos, que até dentro da igreja estão buscando dividir a igreja.
E quantas são as igrejas que hoje já estão divididas por aqueles que votaram num bandido condenado por 3 instâncias, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que voltou atrás em tudo, não invalidou as condenações, só descondenou. Para ser eleito num processo discutível. E que agora, aqueles que têm o poder, dentre os 3 poderes, não podendo se sobrepor demais, hoje estão obrigando todo o país a viver uma ditadura, rasgando a Constituição, que já foi rasgada há muito tempo, impedindo até mesmo aqueles que foram eleitos para ter voz, e pela Constituição não podem ser cerceadas, nem você e eu. Eles muito menos. Até tornozeleira eletrônica agora estão tendo que colocar na força, na marra. Estão querendo dividir a igreja, estão trabalhando e já estão conseguindo, em muitas igrejas, dividir a igreja entre os que estão do lado da nova realidade em que o amor volta. Que amor? O amor que cesseia a liberdade de expressão? O amor que diz que você não pode falar que eu, pastor Cláudio, sou um canalha, bandido, pregador da mentira, um herege? Não, eu prefiro que você tenha liberdade para me ofender. E se eu me sentir ofendido a tal ponto que me incomode, eu possa procurar a justiça e acionar você na justiça, porque tem lei para isso. Mas eu prefiro que você tenha essa liberdade. Eu prefiro um Brasil que tenha liberdade de ali em frente da nossa igreja abrirem ali um templo de Satanás e ter pessoas que entrem lá para cultuar Satanás, do que não termos liberdade de expressão, de ir e vir, de eleger alguém para representar-nos e ter a liberdade de dizer: não te quero mais aí, você não respeita aquilo que nós elegemos você para estar, queremos que você saia. Como assim? Agora, vem alguém que um dia teve muita unção, a ponto de escrever composições inspiradas, eu estou afirmando isso, inspiradas por Deus, lindas, que eu vou continuar cantando. Que o meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Não, não, não. Eu vou continuar cantando porque é bíblico. Foi inspirado por Deus. Mas lamentavelmente essa pessoa não mais representa o reino de Deus. E a Bíblia tem vários exemplos. Um deles foi Saul, que Deus mandou Samuel ungir como rei. E quando recebeu a unção de rei sobre Israel, o Espírito de Deus veio sobre Saul e ele profetizou em meio aos profetas lá. Foi cheio do Espírito Santo, a ponto de criarem o adágio: está também Saul entre os profetas. E por que esse adágio depois veio, se tornou conhecido? Porque Saul se desviou. E quando Saul se desviou, Deus mandou Samuel ir lá. E ele pegou na capa de Samuel, rasgou, e Deus usou a boca de Samuel para dizer: assim como você rasgou a minha capa, Deus rasga hoje contigo, porque você desonrou a aliança que você fez. Aí vem essa pessoa infeliz, desprovida da unção de Deus, que um dia foi extraordinária na sua vida, para lacrar, botar a sua prancha na onda que está levantando, para pegar o impulso para surfar também. Essa onda socialista, por quê? Porque condiz com toda a vida sem santidade, à luz da palavra de Deus, que já vem vivendo faz tempo. Irmãos, quanta promiscuidade tem existido dentro de igrejas. Quanta falta de santidade. A coisa está tão séria, meu irmão, mas tão séria, que nesse culto agora, de manhã, o Espírito Santo usou alguém para falar com uma pessoa que entrou aqui, estava quebrantada, chorando. E o Espírito Santo falou com essa pessoa. Mas porque ela começou a ouvir eu falando aqui e mencionar algo que contradiz seu pensamento a respeito do que está sendo vivido aí fora, já nem está aqui dentro mais. Sabe por quê? A palavra de Deus diz pelo apóstolo Paulo: haverá tempo em que as pessoas não mais sofrerão essa doutrina. Vão buscar pregadores que pregam aquilo que satisfaz e dá comichão no seu corpo para ouvir, para satisfazer as inclinações erradas que possuem. Estão vivendo em pecado
Se tem uma coisa que não querem, é um pregador pregando e falando sobre o pecado que cometem. Não. Que é um pregador que diz, Deus ama você, vai nessa tua força, o Senhor é contigo, você vai vencer, você vai superar. Porque a pessoa está em pecado e sofrendo as consequências do pecado. E ela vai continuar sofrendo as consequências do pecado. Porque ela não está ouvindo a palavra de Deus para dizer para ela, a alma que pecar, essa vai morrer. E morte é sofrimento. Porque ela não está recebendo uma pregação da palavra de Deus que diz, aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Irmãos, estamos vivendo dias muito ruins. Que dias difíceis são esses? Eles prenunciam coisas muito piores que estão por vir. Se a igreja do Senhor não colocar diante de Deus com arrependimento, se as esposas pararem de viver esse feminismo desgraçado que já entrou dentro das casas, se os filhos pararem de viver essa rebeldia que estão vivendo por força dessa influência maldita que estão recebendo lá fora, sobretudo nos ambientes acadêmicos. Se você, meu irmão, minha irmã, desligar esses canais de televisão malditos e passar a aplicar a sua vida e receber a palavra de Deus, princípios e valor de Deus, você não vai ter tanto problema quanto você tem no seu casamento, você não vai ter tanto problema quanto você tem no seu relacionamento familiar, você não vai ter tanto problema quanto você está tendo lá na sua vida profissional, porque nós estaremos vivendo a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E a verdade liberta. Mas tem verdades arraigadas no coração de muitos crentes, mais forte do que de Deus, a ponto de acreditar no que Satanás fala e não acreditar no que Deus está dizendo na Bíblia. A ponto de olhar para uma realidade como essa, um camarada como esse, falando uma asneira como essa, e achar que, tem coerência, por não conhecer, não saber nem a história desse hino. Talvez por ser negro e já ter sofrido uma experiência de racismo verdadeiramente. Agora vem cá, racismo no Brasil, você pode encontrar uma, outra pessoa racista, mas dizer que existe um racismo institucional, não, isso é discurso, isso é narrativa. Por favor, quem aqui é de raça negra e não casou com alguém de raça negra? Pode ficar em pé? Tem alguém aqui? Quantos tem aqui? Eu sou um deles. Minha esposa está ali. Aquela morena. Pai dela. Pô, tem que ter um cara mais escuro aqui. Vem cá, meu filho. Lindão. A cor do teu pai qual era? Aqui, ó. Tá bom para você? Vai me chamar de racista? A minha esposa, papai dela. Seu Barbosa. Qual era a cor do seu Barbosa? Avô da minha esposa. Que eu ganhei para Jesus. Qual era a cor de Dona Wanda? Por que minha esposa é daquela cor? Porque a mãe dela é branca. Por quê? Porque o avô dela casou, a avó dela, que era branca, italiana, casou com o vovô dela, da cor desse menino lindo aqui. Obrigado. Aí nasce quem? Dona Sandra, branca. E Dona Sandra branca casa com quem? Seu César, negão. Da cor do menino aqui. Aí eu branco, que o que mais fiz foi namorar lourinha, caso com quem? A filha, num criolão. Vai dizer que eu sou racista? Agora eu te pergunto, por que aquele que pregou que esse hino, que falou que esse hino é um hino na boca de um supremacista branco que trouxe para o Brasil um hino, fazendo até mesmo os negros cantarem com lágrimazinhas nos olhos por causa do referencial de família e etc. Por que a esposa dele não é uma preta? Porque ele não é racista. Você entendeu? Racista é quem escreveu esse hino, porque veio dos Estados Unidos, onde teve uma guerra de secessão, que um dos motivos sérios foi a questão do escravo. Isso na boca de quem? Alguém que um dia teve proeminência no mundo evangélico, mas por seus maus atos, seu mau exemplo e testemunho de muito tempo, já não sobem tantos altares quanto subia antes, de igrejas sérias, com ministérios consagrados.
Mas para tristeza de Deus, e nossa, como tem crescido o número de altares corrompidos, onde quem sobe, não tem nada. Qual o problema se está casado já pela 4ª vez? Qual o problema se é solteiro e tem uma vida de promiscuidade? Qual o problema se é solteiro, mas agora começou a usar até droga? Qual o problema? Não importa, é se está no hit parade e a garotada gosta. Se a garotada gosta, é sucesso. Então, a programação, o culto vai ser sucesso. Quer ter um culto de sucesso? Traz artista. Coloca um artista no altar. Vai ser sucesso. Mas o verdadeiro sucesso é na vida daquele que não tem proeminência, destaque entre os demais, não é reconhecido pela sociedade, mas quando chega num lugar e tem alguém possesso, endemoniado, não fica ninguém. E o único que os demônios reconhecem e respeitam a unção e autoridade é daquele crente. Por quê? Porque ele não tem sucesso entre as pessoas desse século presente, mas é reconhecido com autoridade espiritual pelos demônios que sabem quem ele é. E é essa autoridade que eu quero ter, e esse é o sucesso que eu quero carregar comigo. E que todo crente deve almejar ter. Porque todo aquele que quer ser exaltado, a palavra do Senhor diz, será humilhado. Mas todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Meu irmão, você é adolescente jovem? Fica aí. Eu passei por isso. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, somos adultos, já fomos tentados em relação a isso, quando da juventude, na adolescência, para fazer parte daquele grupo da lacração, aquele grupo que está em evidência na escola ou na faculdade. Se você quiser ser parecido com aqueles lá, você vai ser desgraçado, como eles serão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que se você é um cristão verdadeiro, recebeu Jesus como Salvador e Senhor, você tem que ser diferente, sal e luz. E se a gente se coloca para ser diferente, sabe o que hoje Satanás está fazendo? Usando a boca até de pessoas que são pastores batistas agora, para dizer que a gente é racista, misógino, machista, retrógrado, ultrapassado, que a gente tem discurso de ódio. Por quê? A palavra de Deus diz assim, sejam santos, porque eu sou santo. E ser santo é ser exclusivo e separado para Deus. Mas aqueles que estão na lacração dizem ser separado e exclusivo para Deus é ser fundamentalista, misógino, machista, retrógrado, ultrapassado. Tem o discurso de ódio. E ou a gente se acovarda, a gente aceita isso e fica daqui. Não, eu sou crente, mas eu não sou isso não. Ou a gente estufa o peito e diz, é isso aí, é assim que o mundo me vê, porque eu estou vivendo a palavra de Deus. É porque eu tenho aliança e compromisso com Deus. Se você foi remido, lavado no sangue de Jesus Cristo, você tem que ser diferente. Teus olhos não podem estar nesse mundo e no sucesso que esse mundo proporciona. Agora, quantos crentes estão se perdendo? Porque enquanto estavam humildes, buscando santidade e comunhão com Deus, Deus foi prosperando, abençoando, prosperando, abençoando. Eu não sei quantos viram o vídeo que eu fiz anteontem, do que o Espírito Santo falou comigo quando eu fui podar umas trepadeiras que estavam nascendo do terreno baldio do lado da minha casa. Ele me mostrou e falando comigo, é por isso, meu filho, que tem muito crente que não prospera. Que em vez dele ser, olha como é que é uma trepadeira, olha como é que elas... Irmãos, parece que aquilo ali, aquela vegetal parece que tem um cérebro, que funciona assim, opa, tem um negócio aqui para me agarrar, deixa eu criar um prolongamento, uma haste aqui, e aquilo se enrola e dá um nó. É impressionante. Você puxa com força para arrancar. Parece que aquela planta, ela pensou, mas foi Deus que fez aquilo para ser daquele jeito. O Espírito Santo está dizendo, quantos crentes, em vez de se agarrarem na minha palavra de forma tão sólida que não solta, que para soltar tem que arrancar ele todo, não prosperam por isso. Porque vive um evangelho, vive um cristianismo, vive um ser filhos de Deus na superficialidade. E quantos, quando estavam lá buscando viver isso, Deus abençoou, prosperaram. Hoje, estão vivendo na bênção da prosperidade, se tornando preguiçosos, cansados, sem tempo para Deus, sem tempo para o ministério,
insensíveis à voz do Espírito Santo. Meu irmão, senão você não é. E quantos concordando com coisas como essa? Ou para se esconder, isso não tem a ver comigo não. Ou para se omitir, se calar. Essa semana teve um pastor que ousou fazer o que eu estou fazendo. Pregar e falar a verdade. É um dos que tem o seu nome na lista dos 100 para serem presos. E está pedindo asilo político na embaixada de Israel. Irmão, há quanto tempo eu venho dizendo aqui da parte de Deus que a perseguição já está às portas? Estava. Porque o que nós estamos vivendo é um tempo de exceção. Já foi rasgada a nossa Constituição. Isso aqui já não é mais o Brasil de ano passado. Acabou. E poderá piorar. E muito. A partir do próximo ano. E nós, os crentes, estamos vivendo um cristianismo de omissão, de mudez. Você sabe o que eu acho interessante? Eu peguei o metrô para ir lá para o Comando Militar do Leste, porque eu tenho ido. O que você faz lá, pastor? O senhor impõe a minha arma é estar lá em pé, sendo visto como alguém que diz, eu não aceito a Constituição ser rasgada, a liberdade de expressão está sendo massacrada. Eu não aceito isso. Ver deputados e senadores sendo calados pela força e a omissão dos outros, eu não aceito isso. Esse não é o Brasil que eu quero. Aí eu entro no metrô, e aí a gente ouve, enquanto você está no metrô, você ouve, certamente você já anda no metrô, tem andado no metrô, você ouve assim, plim, plim, a mensagem é mais ou menos parecida com essa. Atenção, senhores passageiros, é terminantemente proibida a comercialização de produtos dentro dos vagões. Caso você ouça, veja alguma coisa, por favor, denuncie. Segundo a lei fulana de tal, não sei das quantas, a pessoa pode ser presa e todo o seu produto ser apreendido. Isso não intimida ninguém, porque eu vejo o cara chegar, colocar a caixinha de som dele, blém, 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 blém. Aí galera, não sei o que, tá, sou artista de rua, e passa o chapéuzinho. Daqui a pouco vem o outro. Senhores passageiros, boa tarde. Olha, hoje estou aqui, meu nome é fulano de tal, e hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma promoção. Lá não sei aonde custa tanto, mas aqui na minha mão custa só não sei quanto. Aqueles que quiserem participar dessa promoção, eu vou passar, fiquem à vontade, eu estou passando. E vai vendendo o seu produtinho. E eu não vejo crentes, eu vejo crentes com vergonha de falar de Jesus para a pessoa que senta do seu lado na condução, indo para o trabalho, e não fala de Jesus para aquela pessoa. Meu irmão, se você estivesse falando de Jesus para o seu vizinho, com a sua vida acima de tudo, a gente tem aqui espaço para ter uma igreja para 5.000 pessoas sentadas. Eu estou aqui há 23 anos. Eu sou o responsável por encher isso aqui? De vidas para Jesus? Deus tem honrado, ao longo desse ano, tantos que têm buscado verdadeiramente se comprometer e têm feito isso. Deus tem usado testemunhos de irmãos aqui à frente, nos grupos pequenos, para dizer, eu cumpro a minha palavra, ao que me honra, honrarei. Nós estamos encerrando o ano. E a bênção da honra do Senhor não vai terminar dia 31 de dezembro, quando vai começar uma nova fase de ênfase de Deus e ensinamento para a nossa igreja. Não, a palavra de Deus vai continuar valendo. Você morre, seus filhos permanecem e a palavra de Deus continua permanecendo a mesma. A honra de Deus pode ser vivida todos os dias por nós, se nós vivermos a honra a Deus. Pensa um pouquinho sobre isso. Essa coisa aí, esse negócio desse cantor, aquilo que ele falou, isso para você representou alguma coisa? Ou não representou nada? Você concordou com ele? Você achou que tinha... Poxa, tem coerência o que ele está falando, né? Afinal de contas, ele é um cantor conhecido. O cara é pastor batista. Ou você foi procurar a palavra de Deus, ou você foi conhecer a história do hino, ou você foi procurar ver na fonte. Hoje, quando a gente vive um tempo em que tanta gente está mandando fake news, toda hora enchendo a nossa caixa de entrada do WhatsApp. Agora vai, eu recebo todo dia umas 10 imagens
de uma onça bebendo água, com mensagem dizendo, o exército, agora a força armada. Irmão, aquela onça não deve ter mais nem... Cara, já deve ter morrido, porque a barriga dela está tão cheia d'água, de tanto que ela já bebeu água. Quando nós temos a boa nova do Evangelho, a verdade que liberta, estamos deixando de transmitir a quem precisa. Está se investindo tanto tempo em transmitir fake news, em mensagens de sensacionalismo, porque a força armada agora vai, porque não sei o quê. E o Evangelho de Jesus deixando de ser pregado, deixando de ser anunciado. E aí vem um camarada, um infeliz como esse, desprovido da unção do Espírito. Fala uma heresia dessa, um absurdo desse, que que denigre a imagem do ministério batista e do movimento, que não é movimento, da realidade, do ambiente espiritual, denominacional, doutrinário, evangélico dessa nação. Para chamar você que é negro e canta esse hino como ignorante submisso a uma supremacia branca, estabelecida pelo colonizador americano que trouxe o evangelicalismo para o Brasil com essa carga opressora, supremacista branca. Porque o negócio é lacrar. E aí chora de emoção, porque agora eu estou aqui diante de um ícone, um ídolo. Porque diante de um Deus a gente chora, né? Emocionado. Está vendo a música que o Espírito Santo capacitou, sendo cantado por alguém que não tem temor de Deus, dividindo o mesmo espaço e gerando essa emoção toda. Oh, meu Deus, como o Espírito Santo se entristece. Mas você que não acredita nisso, porque você entendeu e conheceu a verdade nessa manhã, ou pelo menos hoje, eu convido você que acredita na palavra de Deus, na boca de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, o Senhor, pelo sangue de Jesus, vertido na cruz, e o seu perdão pela graça, nos torna mais alvos do que a neve. Fique em pé, vamos cantar em louvor a Deus, em reconhecimento e exaltação ao Senhor Jesus, que nos salvou. Você pode primeiro orar comigo? Então ora comigo, diga assim: Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário, que me lavou e me purificou de todo o pecado, que me torna mais alvo do que a neve. Obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso, por me amar de tal maneira que enviou o Senhor Jesus, teu Filho, para morrer na cruz e me dar salvação, para eu ser tornado alvo como a neve. Muito obrigado, Espírito Santo, por capacitar homens limitados, como o irmão Lade, lá em 1800, a quem o Senhor deu essa letra, inspirou, e que nesta hora nós a cantaremos em exaltação e louvor e em testemunho da nossa convicção de que no sangue de Jesus somos purificados de todo o pecado e tornados alvo como a neve. Ao Senhor seja toda a glória, todo o louvor. Amém? Louvemos ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Você canta contralto, canta contralto. Seja o seu sangue, seu sangue. Você canta soprano, canta tenor, canta. Vamos fazer um grande coral. Se de corpo lavados com roupas que tão alvas são.
chagas pureza para o mais pobre pecador, hoje mais alto que a neve. Confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor. Que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado por Deus, mais alto que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado por Deus, mais alto que a neve serei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor.